Ele é um diretor que já há muito tempo é conhecido pelo mercado publicitário. Só que agora o nome dele está ficando muito mais conhecido graças ao sucesso de Dois Coelhos, o primeiro longa desse diretor que a gente vai bater um papo agora, o Afonso Poyar, da Black Maria. Tudo bem, Afonso? Tudo bom, tudo bem. Você é de Santos, né? E a Black Maria, que é a sua produtora, começou lá. Começou em Santos, então. Eu comecei minha carreira lá em Santos, fazendo animação, computação gráfica em casa, assim, eu e um amigo. E a gente começou fazendo coisinhas em casa, né? E de repente a gente falou, cara, por que a gente não monta uma produtora e começa a fazer isso pro mercado devagar? Pra atender o mercado lá, a gente tinha que começar a fazer produção e filmar. E foi assim que eu comecei a dirigir umas coisas, sabe? When I said I love you, my babe, you understand that I wanna be together. Wasn't it for you? Enough for you. Os cupidos vão ter que se esforçar mais. Dia dos Namorados Besni, o melhor jeito de flechar o coração de quem você ama. Dia 12 de junho, dê presentes Besni. E aí veio o longa, Dois Coelhos, um longa que tem feito um sucesso, acho que bem legal, primeiro pro tipo de filme que ele é. Ele é um filme completamente inovador para os padrões brasileiros, né? Ele vem com uma linguagem completamente diferente do que a gente viu até agora por aqui. E o público parece que aprovou essa linguagem, né? As pessoas gostam muito do filme, né? Eu até choquei algumas pessoas do mercado de cinema mesmo, que estavam acostumadas a fazer o formato de filmar um filme, né? Um cinemão, com essa galera que eu arrastei da publicidade para o cinema. E foi muito bom, acho que para os dois polos, né? Você pensou nesse filme em que momento? Como é que esse roteiro surgiu? O roteiro também é teu. Esse roteiro surgiu em que momento? E é um filme que quando você assiste, ele é meio um quebra-cabeça, ele é meio desconstruído. Você tem que ter uma atenção muito especial. Fala um pouquinho desse filme, como é que ele nasceu? Eu sempre tive a ideia de fazer um longa, né? Como um cara que quer... um cineasta da publicidade, eu queria fazer uma hora eu tinha que fazer um longa-metragem, entrar no cinema. E eu tinha essa ideia de fazer um filme de um cara que monta um plano para matar um político corrupto, sabe? Uma coisa de, sabe, um justiceiro. Eu tinha muito medo de fazer um filme cheio de efeitos, cheio de animação, ação e que não tivesse conteúdo, não tivesse alma, né? Eu comecei a desenvolver mais a coisa dos personagens, das relações e começou a vir a história mesmo Dois Coelhos, que ficou muito maior do que essa premissa inicial do justiceiro, né? Essa linguagem do filme, que ela é toda não linear, né, fragmentada, o público ele fica perdido no início, mas logo ele pega de novo o fio da meada, aí você deixa ele um pouco mais... Quer dizer, o cara flutua, mas logo você pega ele de novo. Então é muito difícil escrever esse tipo de filme. Eu tive que fazer um fluxograma, assim, na parede. Eu tinha um fluxograma das cenas e eu ia tentando ligar elas e fazer sentido, né? Eu tinha essa coisa também, além de escritor, diretor, fui produtor do Dois Coelhos. Então eu tinha medo de escrever coisas que eu também não ia conseguir realizar, entendeu? Por questão de verbo ou questão de tempo. Então tudo que eu colocava ali no papel eu já estava, de uma certa forma, pensando na maneira de executar, né? Mesmo que superficialmente, mas eu já ia pensar, isso dá pra fazer sim, então dá pra... E os efeitos especiais, né, que a gente chama, After Effects você usa pra caramba, né? Caramba, né? Ajuda bastante, né? A gente usou pós-produção em vários departamentos do filme, assim, desde limpeza de rua, a gente não conseguia fechar uma rua por inteiro, então a gente filmou com carro passando, pessoas passando, e não fazia sentido na cena você ter gente andando no meio de um tiroteio, então a gente limpou depois. Explosão, cara, assim, o filme, assim, composição demais, a gente filmou cenas que a gente, fundo verde, o ator principal em fundo verde, depois foi fazendo passes das coisas, o fundo, depois o efeito, depois compôs tudo. Tem muita cena de ação também, cena de ação, que a gente, desde um tiro, né, que é o muzzle flash, que não sai o disparo, que isso não aconteceu muito, que a gente trabalhou com um material muito bacana para os tiros, os blanks, né, que é o festim, mas às vezes o festim não imprime na câmera. A gente veio em pós-produção e colocou o festim, fumacinha, então a pós-produção no filme foi intensa, o filme inteiro tem pós-produção, desde um flarezinho até uma cena inteirinha feita em 3D, que é o sonho da Alessandra Negrini, que ela luta contra uns bichinhos lá, tem muita pós no filme.
é a principal peculiaridade de quem já é um diretor de publicidade para vir a ser um diretor de cinema? Quais são as principais vantagens, por exemplo? Também, se houver as desvantagens. Eu acho que a vantagem de você permear os dois mundos é que você traz coisas boas de um mundo pro outro, sabe assim? Eu posso trazer experiência. Eu acabei de fazer um filme pro Ministério das Cidades que eu trouxe uma equipe do que fez as cenas de ação do meu filme pro comercial. Era uma capotagem de carro, então eu trouxe minha equipe que fez essas cenas de ação no filme, de capotagem de carro, pro comercial. Então eu já tô conseguindo fazer esse intercâmbio das coisas, sabe? Como eu levei da publicidade para o cinema, eu tô fazendo o contrário. Então eu quero poder estar permeando os dois mundos, entendeu? Atenção, galera! Vamos lá! E joga a mão pro alto! Tira o pé do chão! É pra se jogar, galera! Bebida e direção. Pule fora dessa. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Agora, vamos tirar o diretor de cena e vamos colocar o empresário, sócio de uma produtora em São Paulo. Como é que é hoje para o mercado brasileiro de publicidade ter uma produtora independente, no mercado, como a gente sabe, que é um mercado feroz, que todo dia matando não só 2 coelhos, como muitos coelhos e leões, elefantes por dia. Como é que é para você trabalhar nesse mercado, que é um mercado, às vezes, e muitas vezes, meio insano, assim, meio... O mercado de produção publicitária é um mercado que está oprimido, na minha opinião, né? Eu acho que existe uma competição muito grande, uma concorrência enorme de novas produtoras pequenas que estão entrando, né? Da mesma forma que a minha produtora começou pequena e veio com um monte de solução de computação gráfica e veio fazendo filmes mais baratos e comendo espaço no mercado, existe uma nova geração de pessoas que, de repente, na casa delas fazem um filme, sabe assim? O cara pega e junta um grupo de amigos e estão fazendo um filme e estão concorrendo com produtoras que estão estruturadas. Então, a gente já está sofrendo esse ataque da concorrência, porque, como eu falei, a coisa do audiovisual ficou mais difundida. Hoje você pega uma câmera, não precisa gastar muito dinheiro, você tem uma câmera, se você tem uma boa ideia, uma boa instrução ali audiovisual, você já tá, sabe, você já é um competidor ali. Então, eu acho isso positivo, sabe? Não adianta, isso é a coisa natural do mercado, não tem como eu, nem como meus colegas donos de produtora lutarem contra isso. Agora, a gente tem que se unir, a gente tem que tentar defender o nosso mercado. Mas pode ser também que o cliente, a agência, cliente, acaba se aproveitando muito desse mercado que está um pouco caótico, assim, nesse sentido mesmo de produtoras menores, gente até que faz filme em casa, como você disse, se aproveitando para conseguir cada vez diminuir mais a verba, e ainda querendo manter um padrão de qualidade, né? Eu acho que o cliente sempre vai querer, né, uma grande corporação que tem uma mesa de compras lá, eles sempre vão analisar a questão custo, né? Isso é um problema. Cabe às agências, né, e às produtoras fazerem um lobby para fazerem os clientes entenderem que não é simplesmente uma questão de custo, né? É uma relação de custo e qualidade, né? Às vezes o barato sai caro. Onde você pagar uma fortuna em mídia e ter um nível de produção muito baixo, você está jogando dinheiro fora. Então é uma relação complexa essa, assim. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. O que passa, hein? Tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. Você vê hoje, você agora como diretor, mercado publicitário, tá todo mundo reclamando muito de criatividade, que os filmes brasileiros, né, nacionais, principalmente de festivais internacionais, não têm tido grande repercussão, nem conseguido muitos prêmios. O que houve, na sua opinião, com o mercado nesse sentido de criatividade? E se você acha que as produtoras podiam participar mais, ter mais liberdade de atuação na hora de se fazer um filme? Eu acho que assim, o Brasil sempre teve um histórico de boa criação, né? Eu sinto assim, eu tenho amigos criativos que reclamam muito da intromissão dos clientes na criação, né? Puta, o cliente não me deixa criar, mas assim, eu acho que tudo isso faz parte dessa coisa do negócio, né? O negócio crescendo mais do que a parte criativa, né? O cara precisa faturar, ele precisa ter resultado.
Então, às vezes, o feijão com arroz para ele ali na televisão, para ele vai funcionar mais do que uma ideia criativa, um conceito. E as pessoas, eu acho que têm essa ideia de que o público brasileiro, ele não entende, às vezes, uma criação muito complexa. Eu acho que isso tende a mudar no Brasil agora que a classe C está elevando. Tomara que isso mude. E eu acho que o público não é tão besta assim, sabe? Ele tá aberto, ele tá... E ele gosta de coisa boa. Ele gosta de coisa boa. Quando vem coisa boa no ar, os caras curtem. Os caras curtem. Por que não estimular isso, né? Então eu acredito que tem que ter coragem dos criativos, coragem das agências para peitar de uma certa forma os clientes, para falar, cara, vamos atrás dessa ideia que vai valer a pena. Algumas agências conseguem fazer isso. Você conta nos dedos, talvez. Afonso, tendências na sua opinião? Quais são as grandes tendências hoje do mercado publicitário, em filme mesmo? Falando de tendência, eu acho que a produção publicitária, ela tende a beber um pouco dessa linguagem youtubesca, assim, sabe? Que essa coisa dos vídeos feitos, assim, não importa se tem um super valor de produção, importa a emoção, sabe? Se tem emoção ali, mesmo se estiver meio desfocado, meio perdendo foco entrando, se foi feito com a câmera tremendo, se você tem a mensagem, a emoção, puta, passa, sabe? Então eu sinto que a publicidade tá flertando com essa coisa, sabe? Esse fenômeno de qualquer um pegar uma câmera e postar no YouTube e virar um fenômeno mundial, isso influenciou de uma certa forma a produção, né? Então as pessoas olham também para essa coisa, a ideia em si tem um valor muito grande e a emoção da coisa, né? Você não precisa mais ter uma grande produção, de repente você tem uns filmes publicitários que são tão simples, né? Uma câmera, um estilo documental de se fazer a coisa e é um grande sucesso, entendeu? Olha, Afonso, valeu, obrigada mesmo por ter recebido a gente aqui na Black Maria. A gente adorou a visita. Eu adorei também. Muito obrigado por essa honra, né, de estar participando aqui. Bacana. E a gente adorou conhecer quem está por trás desse sucesso, Dois Coelhos. Valeu. Obrigado. Hey, make a